Após o TSE derrubar candidatura do prefeito de Guatapará, a cidade se prepara para nova eleição. Mas antes, o presidente da Câmara de Vereadores deve assumir o cargo de forma provisória. O acórdão Decisão Final do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira e indeferiu o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito de Guatapará e determinou novas eleições na cidade. Depois da decisão do TSE e a publicação no Diário Oficial, a expectativa é que o presidente da Câmara de Vereadores de Guatapará assuma interinamente a prefeitura da cidade, até que uma nova eleição aconteça. Nós entendemos que com o acórdão, ele tem efeito imediato. Então, como o acórdão já foi publicado, a gente acredita, em tese, que o prefeito não poderia continuar no cargo. Segundo esse advogado eleitoral, a transição de governo para assumir a prefeitura é um pouco mais burocrática e não acontece de forma imediata. Neste caso, nós estamos diante de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é a corte máxima de controle da justiça eleitoral e de todo o processo democrático brasileiro. Essa decisão em específico não teve dispositivo com aplicação imediata. O que está faltando é a comunicação expressa da Justiça Eleitoral para o chefe do Executivo de que ele está com seu registro de candidatura indeferido e bem como comunicando o presidente da Câmara para que assuma o cargo de chefe do Executivo. Ailton Aparecido da Silva, do MDB, foi eleito na eleição passada com 39% dos votos válidos. Ele é filho do ex-prefeito do município, Juraci Costa da Silva, que ocupou o cargo por 2 mandatos e morreu 4 meses antes das eleições municipais de 2024. Ministros do TSE entenderam que o mandato do atual chefe do Executivo caracteriza uma terceira reeleição, o que é proibido segundo as regras eleitorais. A origem dos fatos se deve por aquilo que nós chamamos de inelegibilidade reflexa, ou seja, seria aí um impedimento legal para o terceiro mandato consecutivo de um grupo familiar. No fim de abril, o prefeito da cidade conversou com a nossa equipe. Disse que a candidatura foi legitimada pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de São Paulo. Em uma segunda sessão, o relator entendeu que o marco temporal era irrelevante e que o evento morte anulava o vínculo para a candidatura ao cargo. Apesar de recorrer contra a decisão do TSE, ele se mostrou aberto para uma possível transição de governo. Eu estou aqui para cumprir aquilo que a justiça determinar. Se eles determinarem uma nova eleição, nós estamos aqui prontos, existe um grupo que está tocando a cidade. Quem não pode ter nenhum tipo de prejuízo é a população. O presidente da Câmara só poderá assumir a cadeira de prefeito interino da cidade de Guatapará com uma autorização expressa da Justiça Eleitoral. Ou seja, o juiz eleitoral responsável pela comarca que vai determinar essa posse. Ele determina o afastamento imediato do prefeito e do vice-prefeito, posto que o registro ele é conjunto, e, paralelamente, ele determina que o presidente da Câmara assuma essas funções. Vereadores da oposição estão na expectativa que a solenidade de posse do presidente da Câmara, o Chicão, assuma interinamente a prefeitura ainda hoje. Ele não é o prefeito, ele vai ficar na prefeitura assumindo, interino, nesse tempo até vir a data da eleição. E a nossa fiscalização continuará a mesma. A expectativa agora é que nós estamos com toda a esperança que a cidade agora vai para frente, que até agora a nossa cidade estava travada, Ainda não tem uma data certa para que a eleição suplementar aconteça. Guatapará é uma cidade tranquila, localizada aproximadamente a 44 quilômetros de Ribeirão Preto e tem pouco mais de 7 mil habitantes. Independente da decisão, os moradores buscam o melhor para a cidade. Já teria que ter tido nem esse rapaz que ganhou não podia nem participar, que era inconstitucional, e chegou lá no Supremo, teve o certo. Agora vamos ver o que vai. O certo, novas eleições mesmo. Pegou todo mundo de surpresa, Uma cidade pequena, a gente não está acostumado com tudo isso, então foi um choque para todo mundo, vários comentários. Mas, na minha opinião, independente de que vai ter outra eleição, quem vai ser, a gente sempre torce para ter uma melhoria para a cidade, como um todo. Como a questão de emprego, a questão de desenvolvimento da cidade, de cultura.
tudo isso é um dos pontos que a gente mais preza, né? Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E agora há pouco, o TSE iniciou a cerimônia de reprocessamento do resultado das eleições majoritárias no cartório eleitoral de Ribeirão Preto. Já a Câmara de Guatapará deve realizar hoje à tarde a cerimônia de posse do presidente da Câmara como o prefeito interino da cidade e também a escolha do novo presidente do Legislativo. E para a gente repercutir mais esse assunto, conosco está o sociólogo, também cientista político, Rodrigo Sanches. Sanches, bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral tem evoluído em relação à aplicação da inegibilidade reflexa em casos de prefeito que tem parentescos com ex-gestores que ocuparam o mesmo cargo? Ótima tarde, Sanches. Boa tarde a todos. O dispositivo da inelegibilidade reflexa é um dispositivo constitucional e ele vem ao longo do período de 88 para cá, sendo aplicado pelos tribunais eleitorais, e há um entendimento de que realmente o parentesco até segundo grau de algum cargo executivo, né, de prefeito, governador ou presidente, realmente não pode ter um candidato parente, né, irmão, filho ou mesmo sogro, sogra. Então, há um entendimento de que isso é proibido e que isso está sendo aplicado com mais frequência, uma atenção maior quanto a esses casos. E o motivo principal é exatamente você ter não permitir, né, a perpetuação do mesmo grupo político no poder e assim permitir você ter uma alternância de poder, que é algo saudável para a democracia. E quais são aí os principais desafios enfrentados pelo TSE ao avaliar esses casos de inegibilidade reflexa? Como os casos são de parentesco, você tem alguns casos, por exemplo, de união estável, que tem que determinar se está ou não com esse vínculo. Você tem casos de filhos adotivos que não têm registro, ou casos de socioafetivos, né, filhos socioafetivos, né, enteados, ou mesmo de casos de separação, né? Você tem uma separação que não é judicial, não há um divórcio, e depois fica essa pendência para saber se há ou não um vínculo familiar para que caracterize o impedimento de uma candidatura, exatamente por causa do grau de parentesco. Agora, como é que essas eleições suplementares, elas influenciam o governo e até a estabilidade política de um município? Percebe na matéria a estabilidade, né? Desde a eleição havia uma possibilidade, essa possibilidade real, né, de ter essa candidatura cassada, então gera no campo político do município uma preocupação para saber exatamente como vai ser conduzido o processo. Uma vez que isso aconteceu, agora tem o aguardo, né, das decisões, de como vai ser esse processo, tem ainda um recurso a ser julgado lá no STF. Enquanto isso, você tem o afastamento do prefeito, você tem a nomeação do presidente da Câmara, então você tem uma estabilidade nesse período até que seja definido e depois o agendamento das novas eleições. E aí, com novas eleições, né, tudo isso mexe na cabeça do eleitor, que agora, além dessa instabilidade política, vai começar a ver aí propaganda eleitoral, grupos políticos se formando, ou seja, tudo isso é aguardado nesse novo pleito eleitoral, né, Sanches? Começa de novo, né, um processo. Imagina, você já tinha do ano passado, já, né, toda uma coligação, você tinha já todos os campos políticos definidos, e agora você tem que fazer uma nova reestruturação política, né? Uma nova costura, né, política, uma vez também que o prefeito e o vice não podem mais participar, nesse campo vai ter que escolher uma outra pessoa, você tem as alianças que eram regionais, quer dizer, você muda todo esse processo e a configuração toda até a nova eleição, né? E aí, essa informação que hoje à tarde o presidente da Câmara deve assumir, então, provisoriamente como prefeito, e um novo presidente da Câmara deve ser escolhido. O que esperar dessas duas figuras na sua análise? Ele tem um afastamento da condução do atual presidente da Câmara para assumir
a gestão municipal e você tem que, nesse período, a máquina pública tem que funcionar, né? Tem que funcionar os programas, tem que funcionar a administração pública, né? Uma população não pode ficar à mercê, né? Então você tem uma administração, uma gestão a ser realizada, mesmo que interinamente, né? E que os trabalhos do legislativo não mudam nada, né? Você vai ter um novo presidente até o momento da nova eleição. Isso tem que ser rápido, né? Para que você tenha já uma nova configuração, um novo prefeito, já implementando já a sua política democraticamente eleito, né? Rodrigo Sanches, sociólogo, cientista político, agradeço muito a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, viu, Sanches? Muito obrigado. Boa semana. Boa semana.